Existem dois tipos de volumes no CloudStack que são utilizados pelas VMs, os Data Disks e os Root Disks. Os Root Disks são discos que abrigam o núcleo do sistema operacional de uma VM. Cada máquina virtual contém um único Root Disk, não sendo possível que a VM contenha dois ou mais discos desse tipo. Os Data Disks são unidades de disco de dados que expandem a capacidade de armazenamento disponível para uma máquina virtual. Uma máquina virtual pode conter diversos data disks anexados, contudo, o número máximo varia por virtualizador. Os volumes podem ser encontrados em uma série de estados, dentre eles destacam-se o estado Ready, Allocated e Destroy. O estado Ready indica que o volume já está alocado no Primary Storage e ou esse volume já está em uso por uma VM, ou ele está disponível para ser alocado para alguma. O estado Allocated representa um volume que não existe fisicamente, porém ele possui seus metadados persistidos no CloudStack. E o estado Destroy indica um estado de exclusão que não é permanente, ou seja, o volume pode ser ainda recuperado ou então deletado de maneira definitiva. Os volumes podem então ser acessados no menu Armazenamento Discos. Para criar um novo volume, devemos selecionar essa opção. No formulário, devemos especificar um nome para o disco, a zona na qual ele irá se encontrar e a sua oferta de disco. Então, no caso, irei especificar o nome disco de dados Ubuntu VM01, que será posteriormente anexado a essa VM Ubuntu VM01. E a oferta de discos, vou selecionar 20 GB de capacidade de armazenamento. Ao confirmar a operação, o volume é criado com sucesso no estado Allocated e ressalta-se que todos os volumes criados são do tipo Data Disks. Para anexar o volume criado a uma VM como Data Disk, devemos primeiramente selecionar o volume e em seguida selecionar essa opção. No formulário devemos especificar a VM que irá receber o volume e existe esse campo ID do dispositivo. Esse campo define qual a posição do volume na lista de dispositivos. Para adicionar o volume como um Data Disk, podemos omitir esse parâmetro e confirmar a operação. Então o volume está sendo anexado à VM. Então o volume já foi anexado com sucesso e o seu estado agora é ready. Para demonstrar o anexo de um volume root disk a uma VM, primeiramente irei criar um novo disco. Esse novo disco será chamado novo root disk Ubuntu VM01 nessa zona e uma oferta de disco de 20 GB. Então o volume foi criado com sucesso, ele está no estado allocated e ele ainda tem como tipo Data Disk. O atual root disk da VM01 é este volume, então irei selecioná-lo e vou desanexar o volume da VM. Então vou selecionar essa opção para desanexar o disco. Então foi desanexado com sucesso, ele não está mais atrelado à VM. Então agora podemos acessar o novo root disk Ubuntu VM01 e selecionar a opção de anexar disco. No formulário vamos especificar a VM Ubuntu VM01 e aqui em ID do dispositivo, como desejamos anexar o volume como root, devemos especificar 0 e vamos confirmar a operação. O volume está sendo anexado. O volume foi anexado então com sucesso, está em estado ready e podemos observar que o seu tipo é root disk da VM Ubuntu VM01. É possível realizar o redimensionamento de um volume Data Disk a partir dessa opção. No formulário deve ser especificado o novo tamanho do volume. Então, esse volume ele tem como tamanho 20 GB. É possível especificar então, por exemplo, 30 GB. Caso o novo tamanho seja inferior ao tamanho já existente, essa opção encolhimento OK deve ser verdadeira. Como não é o caso, vou manter ela como falsa e vou confirmar a operação. Então, o volume foi redimensionado com sucesso. O novo tamanho dele é de 30 GB. Os volumes que não estão anexados a VMs podem ser deletados, então para a demonstração irei desanexar esse disco.
então ele foi desanexado, e vou selecionar o botão de deleção. No formulário existe essa opção chamada eliminar. Caso ela seja verdadeira, o volume será completamente deletado no momento da confirmação da operação. Então, por exemplo, ao confirmarmos a operação, vamos observar que esse volume será completamente deletado e não pode ser recuperado posteriormente. Contudo, para demonstrar a deleção de um volume com aquela flag falsa, irei acessar esse outro data disk da VM Ubuntu VM01, irei desanexar o disco da VM também e irei realizar a deleção do volume com a opção eliminar falsa. Vamos observar que o volume ele é marcado como estado de destroy e ele pode ser recuperado através desse botão, recuperar volume. Ao confirmarmos a operação, o volume é recuperado com sucesso e então ele pode ser anexado novamente à VM Ubuntu VM01. Então aqui ele já foi anexado novamente a esta VM. O CloudStack permite a criação de templates a partir de root disks de VMs paradas. Então, por exemplo, podemos acessar o root disk da VM Ubuntu VM01 e podemos selecionar essa opção. Aqui no formulário devemos especificar um nome para o template, então pode ser a root disk Ubuntu VM01 template. Uma descrição para o template, o tipo de sistema operacional, que é Ubuntu 18.04 LTS, e também existem as flags público em destaque, etc., que são comuns à criação de templates. Ao confirmarmos a operação, o processo de criação do template será iniciado. Então, o template foi criado com sucesso, podemos acessá-lo na aba Imagens Templates. Podemos selecioná-lo, aqui o root disk Ubuntu VM01 template. O seu estado está em download complete, o que indica que ele está pronto para uso. O CloudStack permite a realização de download e upload de volumes. Para realizar o download de um volume, basta selecioná-lo e selecionar essa opção e confirmar a operação. Então, é gerado um link, basta acessá-lo e o download é realizado. Para realizar o upload de um volume local, devemos selecionar esta opção. O primeiro campo é o arquivo local que devemos especificar, então vou arrastar o arquivo até o campo. Devemos especificar um nome para o disco, então upload disk. Devemos especificar a zona na qual o disco estará disponível. A oferta de disco. Esta oferta de disco deve ter um tamanho de disco customizável, visto que durante o processo de upload o tamanho do disco é desconhecido. E, por fim, o formato, no caso é QCAL2. Ao confirmar a operação, o disco tem o seu estado inicialmente como not uploaded, indicando que foi apenas criada uma entrada no banco de dados para ele e que o upload ainda não foi concluído. No momento em que o upload é concluído, o volume passa a ter o estado chamado de uploaded, que indica que o volume foi carregado com sucesso. Ao acessarmos o volume, podemos anexá-lo a VMs, então vamos anexá-lo a VM Ubuntu VM01. Então, ele foi anexado com sucesso, passa a ter o estado ready e pode ser utilizado normalmente como qualquer outro volume. Também é possível realizar o upload de um volume online via URL. Para isso, devemos selecionar essa opção. Devemos especificar a URL, o nome do disco, então pode ser URL upload, a zona, o formato, que é QCAL2 nesse caso. A oferta de disco, vou selecionar a Custom Disk e ao confirmarmos a operação, o upload é iniciado. Ele passa a ter o estado ali de Upload Not Started. Então, o processo de upload já foi finalizado e ele pode ser então aí também anexado a VMs. No momento em que ele é anexado, ele passa a ter o estado de Ready
e as outras operações de volumes também estão disponíveis normalmente para ele.